Será que Bruce Lee realmente apanhou na vida real? Nesse vídeo aqui você irá saber mais informações acerca desse episódio que aconteceu na vida do nosso astro de artes marciais. Então, se você quer realmente saber a verdade, espera mais um pouco. Nesse vídeo aqui eu irei contar detalhes do início ao fim dessa história que passei aí por muito tempo e muitos não sabem o desfecho. Então, bora assistir esse vídeo. Antes, se inscreve no canal e, é claro, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Bem, me chamo Igor Cerqueira. Nesse canal aqui eu posto inúmeros vídeos sobre cinemas que com certeza você irá gostar. Então, se você quer saber sobre filmes, séries e pessoas famosas da sétima arte, aqui é o canal, se inscreve e não deixa esse canal para depois. E é claro, nesse canal aqui eu já postei vários vídeos sobre Bruce Lee, inclusive formas de treino que ele fazia, inclusive formas que ele mesmo adaptou. E é claro, como ele acabou morrendo mesmo sendo bastante novo, né? E nesse vídeo aqui eu irei trazer uma polêmica acerca do que Bruce Lee realmente passou em uma dessas gravações de filmes que ele fazia na época. Afinal, em 2019 o filme Era Uma Vez em Hollywood, lançado pelo diretor Tarantino, no qual a trama central girava em torno do personagem fictício Rick Dalton, da atriz Sharon Tate e da seita liderada por Charles Manson e sua família. Apesar do diretor mudar completamente o destino real de Sharon Tate na obra de ficção, o que mais gerou polêmica em todo o filme foi uma cena de luta de poucos minutos entre o dublê chamado Cliff Booth e Bruce Lee no set de gravação da série televisiva O Besouro Verde. A suposta luta ocorreu devido a Bruce Lee se gabar de sua capacidade como lutador e afirmar que poderia derrotar o boxeador campeão dos pesos pesados, Muhammad Ali, o que teria irritado Cliff Booth, que imediatamente o desafiou para uma prova de fogo. Apesar de Bruce Lee ter surpreendido Booth inicialmente com um improvável chute voador no peito, a situação muda quando Lee surpreendentemente repete a mesma investida e Booth o intercepta no ar e o lança contra a lateral do carro de forma humilhante. Há em seguida uma troca de golpes entre os dois, mas se percebe que Booth estava dominando a situação para a surpresa de todos. E é claro, essa versão de Tarantino gerou bastante polêmica. Afinal, Bruce Lee é conhecido por muitos como um dos precursores do fato de se aprimorar em várias artes marciais, né? O famoso MMA. Afinal, ele criou o Jeet Kune Do, no qual ele adaptou, na verdade, do Kung Fu e fez uma mistura de lutas ali, já que ele acreditava que uma luta real, por mais que existissem estilos de lutas, mas o estilo por si só não era garantia de nenhuma vitória. Porque teriam que existir humanos com 3 braços e 4 pernas para que existisse outro estilo distinto de luta. E essa versão de Tarantino para o incidente, supostamente ocorrido entre Bruce Lee e um dublê profissional de Hollywood, gerou revolta aos fãs por todo o mundo, e o próprio Tarantino, que se declarava fã dele, disse que tudo foi baseado em depoimentos de testemunha na época, que atestaram o ocorrido e ainda afirmavam que Bruce Lee, na ocasião em que fazia o papel de Kato da série, o Besouro Verde, era bastante arrogante. Pois bem, e quem seria o famoso dublê que provocou a briga com Bruce Lee? A maioria dos estudiosos apontam para o padrinho do grappling, o judô Lebel, ou simplesmente Gene Lebel, que aos 34 anos era campeão e faixa preta graduado de judô, jiu-jitsu, além de dominar o wrestling e ser também vencedor em disputas de vale tudo. Gene Lebel sempre desconversou sobre o assunto, mas confessa que conheceu Bruce Lee justamente quando este ensinava Kato na série da 20th Century Fox TV, O Besouro Verde. Lebel inclusive participou de alguns episódios, servindo como saco de pancadas para o próprio Lee. Lebel sempre afirmou que respeitou Bruce Lee como artista marcial e o achava impressionante, mas também nunca desmentiu o suposto desentendimento dos dois. E para quem não conhece, Gene Lebel nasceu em 9 de outubro de 1932 em Los Angeles, Califórnia. Desde a infância se iniciou no treinamento do wrestling box, incentivado pela mãe. Lebel começou a participar dos campeonatos de judô como peso pesado e em 1954 e 1955, com apenas 22 anos de idade, conquistou os campeonatos nacionais de judô da União Atlética Amadora na sua categoria de pesos pesados e no geral. Posterior, Gene Lebel também se aventurou nas lutas de wrestling, usando outra identidade sob uma máscara como The Hangman, no qual era um dos maiores vilões nos ringues do wrestling e às vezes fazia dupla com o suposto irmão. Dá pra perceber que ele era bem forte, mesmo tendo uma estrutura um pouco mediana, né? O evento mais famoso com Gene Lebel ocorreu em 1963, quando aceitou o desafio de um boxeador profissional para um tiratema, e o boxeador e escritor Jim Beck fez um desafio aos praticantes de artes marciais japonesas, afirmando que um boxeador profissional poderia derrotar qualquer lutador de judô ou karatê. E aparentemente Beck não sabia a diferença entre uma arte e outra, achando que Lebel
praticava ambas. Incentivado pelo karateka e promotor de torneio de artes marciais Ed Parker, o mesmo que revelou Bruce Lee, no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, em 1964, Gene Lebel aceitou o desafio de Jim Beck. E a surpresa final foi que não seria Jim Beck o adversário para Gene Lebel, mas sim um boxeador profissional conceituado e ranqueado entre os 10 primeiros dos peso médio, Milo Savage, que também tinha alguma experiência com Wesley Amador. Savage estava com 39 anos na época, pesando entre 73 a 76 quilos, e Lebel com 31 anos, pesando por volta de 100 quilos. Foi acordado que a disputa seria de 5 assaltos com 3 minutos de duração, e Savage poderia usar qualquer tipo de soco enquanto Lebel não poderia chutar. E após várias tentativas frustradas para Oscar Lebel, finalmente Savage foi levado ao solo no quarto assalto, enquanto Lebel montou em sua guarda, tentando aplicar uma chave de braço para em seguida conseguir impor o mata-leão, que o deixou inconsciente no tablado. Lebel constatou ali que o conhecimento técnico de defesa de Savage sobre Wesley o impediu de finalizar mais rapidamente a luta, além de ter evitado quebrar seu braço. E essa luta foi lembrada posteriormente pelo próprio Lebel como a primeira luta de MMA televisionada pela América. Quando ele decidiu se aposentar das competições de judô e wrestling, Lebel, junto com seu irmão Mike, representou a National Wrestling Alliance no território de Los Angeles através da NWA Hollywood Wrestling de 1968 a 1982. Lebel também começou a participar como árbitro de ringue em diversos eventos especiais de wrestling, como na luta promovida e anunciada como The War of the Worlds, um desafio entre um boxeador profissional e o campeão norte-americano da época, Muhammad Ali. É claro, a história dele, ainda na luta, foi bastante grande, inclusive se quiser eu posso fazer um vídeo sobre ele, mas se tratando de filmes, a história dele é de um pouco diferente. Afinal, ele já trabalhou em mais de 1000 filmes, incluindo programas de TVs e comerciais como dublê ou ator, inclusive em várias aparições como ele mesmo. Participou de 3 filmes de Elvis Presley na década de 1960, como também participou da série de TV O Besouro Verde, de 1966 a 67, onde conheceu o então jovem Bruce Lee, e ainda da série Ironside, onde novamente contracenou com Lee em 1967. Mas então, como foi que surgiu boatos acerca do incidente com Bruce Lee? Conta-se que em 1976, na condição de estrela coadjuvante da série O Besouro Verde, Bruce Lee, com apenas 24 anos, estava sendo muito exigente com os experientes dublês no set. Ele queria que as lutas parecessem mais reais e cobrava mais cooperação desses profissionais. Os dublês durões estavam incomodados com as cobranças do jovem ator sino-americano, e a insatisfação chegou aos ouvidos do coordenador de dublês, o veterano Benny Dobbs, que posteriormente viria a se tornar um bom parceiro de treino do próprio Bruce Lee. Segundo algumas versões, Dobbs decidiu aplicar uma ducha fria em Bruce Lee, mas para isso recorreu a outro dublê durão. Mas esse não era simplesmente um dublê para cenas de ação, era também um lutador profissional, campeão de judô e wrestling, ganhador de mais de 200 troféus em combate real, ninguém menos que Gene Lebel. Dentro da mesma versão, no dia do suposto confronto, Lebel entrou no set ciente de sua missão e permaneceu ao lado de Benny Dobbs, que logo lhe disse para se aproximar de Bruce Lee e lhe aplicar o mata-leão. Lebel, pesando 100 quilos, se aproximou de Bruce Lee, que pesava cerca de 60 quilos, 40 a menos, por trás e de forma sorrateira, imobilizando-o rapidamente e segurando por cima de seu ombro. Dizem que em seguida Lebel começou a correr com Bruce Lee sobre os seus ombros pelo estúdio, enquanto Bruce soltava os gritos furiosos característicos do personagem Kato. Disseram também que ao invés de Bruce Lee tentar reagir, ele simplesmente gritava: "Põe-me no chão ou eu vou te matar", ao que Lebel acabou respondendo: "Não posso te colocar no chão, pois você vai me matar". Lebel manteve Bruce Lee por mais um pouco sobre seus ombros, mas logo colocou suavemente no chão e disse tudo que aquilo era uma brincadeira. O incidente, como muito esperava, não abalou a autoconfiança de Bruce Lee. Pelo contrário, ele recebeu tudo aquilo como aprendizado, pois percebeu uma falha importante na sua concepção pessoal para a defesa pessoal, já que Lee não havia considerado ainda as técnicas de grappling usadas pelo judô Lebel, apesar de já ter alguma prática na arte marcial japonesa. Posteriormente, Bruce Lee recebeu regularmente Lebel em seu instituto de artes marciais na época, além de ter o visitado na sua casa também. Lebel acabou lhe passando técnicas de judô e wrestling. Em contrapartida, Lee lhe mostrou alguns socos e chutes preferidos para uma eventual luta. Gene Lebel declarou à revista Black Belt Magazine, em 98, que Bruce Lee foi o melhor do seu tempo, e Lebel
lembrou em entrevista que Bruce reconhecia a eficiência do grappling, mas apenas não acreditava que estas técnicas seriam atraentes às telas. O mais importante aqui é perceber que não houve uma luta realmente entre os dois, como foi mostrado na época de 2019 no filme Era Uma Vez em Hollywood. Afinal, nesse caso, Bruce Lee foi pego de surpresa e, obviamente, ele nem sequer tentou agredir o dublê. E é claro que muitas coisas vão sendo distorcidas ao longo do tempo, afinal, uma pessoa vai passando para outra e no final acaba que tudo aquilo que realmente aconteceu não existe mais na parte falada para outras pessoas, né? E o que aconteceu foi exatamente isso que foi mostrado no vídeo. E o mais interessante é que Dana White, que é o presidente do UFC, ele inclusive chamou Bruce Lee de padrinho do MMA. É claro que Bruce Lee não era lutador em si, né, como lutadores atualmente, afinal era uma outra época, mas ele também ia para esses meios, né? Inclusive ele dava aulas de Jeet Kune Do, que ele acabou adaptando, né, já que ele tinha vários conhecimentos acerca de outras artes marciais, como o próprio Kung Fu, e ele também aprendeu outras técnicas de artes marciais na sua época, né? Inclusive, ele, mesmo não sendo, como eu falei anteriormente, lutador em si de ir pro ringue e sair batendo nos outros, como atualmente é, né, no UFC, mas ele sim já participou de alguns torneios, né, como foi falado anteriormente, torneio do Karatê. Inclusive tem algumas lutas na internet no qual ele lutava seguindo algumas regras, né? E é isso, essa foi a história de hoje. Então é isso, comenta aí embaixo também o que vocês achariam se Bruce Lee realmente lutasse no ringue com o lutador, se ele teria alguma chance, né? Lembrando, baseando na época que ele estava no seu auge físico, que é entre seus 25 a 30 anos. E, é claro, né? Peço que você se inscreva no canal aí para ver mais vídeos como esse e compartilhe esse vídeo para todos os amigos. Até o próximo vídeo, falou, fui e tchau!